Olá, meu nome é Beatriz, eu sou acadêmica de Engenharia Civil do 7º período da FATEB e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de TCC sobre treliças tridimensionais, a aplicação do método dos elementos finitos através do software Octave. Com o avanço das tecnologias, o aumento da procura por inovação e o aperfeiçoamento das máquinas e dos objetos tem se tornado algo fundamental na sociedade. Atualmente, o uso dos computadores é essencial em diversas áreas, principalmente no ramo das engenharias, especialmente na engenharia estrutural. Os projetistas necessitam de um vasto conhecimento teórico e computacional para desenvolver os projetos de engenharia que precisam de uma base científica eficiente no processo de elaboração e experimentação. A necessidade de projetar estruturas mais leves e esbeltas e de estruturas mais complexas tem exigido a realização de análises lineares mais complexas para a obtenção de resultados mais realistas e para isso é necessário o uso de softwares computacionais. O uso dos softwares tem como objetivo simplificar muitos cálculos que exigem tempo e trabalho, permitindo a elaboração de projetos precisos e corretos mais facilmente. Na engenharia civil, as estruturas são formadas geralmente por vigas, treliças, placas, pórticos e cascas. Uma das mais utilizadas são as treliças, que podem ser simples ou complexas, denominadas treliças planas ou espaciais. As treliças são estruturas formadas por barras ligadas entre si, nas suas extremidades. Por serem estruturas leves, possuem uma grande aplicação na construção civil, sendo muito utilizadas para sustentar coberturas e passarelas. As treliças espaciais ou tridimensionais possuem grandes vantagens como uma maior estabilidade e um custo menor em grandes vãos, beleza arquitetônica e um menor peso. Apesar das vantagens das treliças espaciais, elas apresentam uma maior dificuldade na determinação de seus esforços internos e deslocamentos, por causa do grande número de barras e pelo seu alto grau de indeterminação estática. A propagação do uso de softwares computacionais e o desenvolvimento de métodos numéricos que possibilitam análises estruturais mais ágeis e precisas diminuíram essas dificuldades. O objetivo deste trabalho é fundamentar teoricamente, por meio de pesquisas sobre o método dos elementos finitos aplicado à análise de treliças tridimensionais, também formular um código aberto fundamentado pelo método dos elementos finitos e implementar o código criado no software Octave, como também validar as análises utilizando a versão estudantil do software ANSYS APDL e, por fim, comparar as análises realizadas pelo software Octave com as do software ANSYS APDL. A área da engenharia responsável por planejar, projetar, construir e fazer manutenção das estruturas de transporte, moradia, trabalho e lazer é a engenharia estrutural. A finalidade do projeto estrutural é garantir que uma estrutura realize todas as suas funções, atendendo a exigências de segurança, economia, estética, ambiental, construtiva e legal. A concepção estrutural, ou o lançamento de uma estrutura nos projetos estruturais, é a etapa em que é determinado o tipo de sistema estrutural, de modo a expressar melhores soluções em termos de funcionamento, aplicação, segurança e custo. Para solucionar problemas de engenharia muito complexos, o estudo dos métodos numéricos é muito importante, pois permite determinar uma solução que não pode ser resolvida de forma analítica, por ser possível realizar uma grande quantidade de operações aritméticas e lógicas. Um dos métodos numéricos mais usados na engenharia para solucionar problemas que compreendem análises estruturais é o método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos baseia-se na divisão de um corpo em um número de subsídios ou elementos de tamanhos finitos, chamados de elementos finitos, ligado por nós. Essa divisão é chamada de malha de elementos finitos. Com o avanço da análise matricial de modelos reticulados em 1930, com a disposição de computadores e com a precisão de projetar estruturas de modelos contínuos, foi elaborado o método dos elementos finitos pela indústria aeroespacial em 1950. As primeiras pesquisas foram feitas por Argyris e Kelsen em 1955. Em 1956, Turner, Kolge, Martin e Topp publicaram um trabalho onde apresentaram as ideias fundamentais do método dos elementos finitos.
O primeiro autor que utilizou o termo elementos finitos foi Clough, em 1960. Apenas no final dos anos 60 foi provado que, conforme a proporção que o número de elementos aumenta, as soluções melhoram. Também nos anos 60, Wilson desenvolveu o primeiro programa de elementos finitos que foi muito utilizado. Os pioneiros na formulação de modelos para análise de problemas de tensões tridimensionais por meio de elementos finitos foram Gallagher, Paradis e Bijlard. Na engenharia, o método dos elementos finitos pode ser aplicado nas áreas de hidrodinâmica, condução de calor, mecânica das rochas, engenharia nuclear, mecânica dos sólidos e mecânica estrutural. Treliça é uma estrutura em que seus elementos, chamados de barras, estão ligados entre si nas extremidades por meio de nós. Nas construções, os componentes que constituem as barras das treliças são escoras de madeiras ou barras de metal. As treliças que estão em apenas um plano são chamadas de treliças planas ou bidimensionais e normalmente são utilizadas na sustentação de telhados e pontes. Os componentes que compõem as barras das treliças são considerados bem finos, o que os torna insignificantes à resistência à flexão, torção e cisalhamento. Portanto, pressupõe-se que as forças de flexão, torção e cisalhamento somem. As únicas solicitações sofridas pelas treliças são as forças axiais internas, que atuam diretamente nos nós. As estruturas tridimensionais, formadas por barras não coplanares ligadas em suas extremidades, são chamadas de treliças espaciais ou tridimensionais. Sua forma mais simples é um tetraedro, composto por 6 elementos. As treliças espaciais são constituídas por 2 ou mais malhas planas, geralmente paralelas ligadas diagonalmente e ou por montantes. Os métodos utilizados para determinar as solicitações sofridas pelas barras das treliças simples e espaciais são o método dos nós e o método das seções. Para este trabalho, será desenvolvido um código computacional baseado no método dos elementos finitos para análise de treliças bidimensionais e tridimensionais, determinando os deslocamentos locais e globais, a matriz de rigidez e as tensões dos elementos. O código computacional em questão deverá realizar os cálculos relativos às tarefas solicitadas de modo a fornecer um resultado apropriado e condizente com o sistema real. O código computacional será formulado no software livre GNU Octave. O Octave é um software computacional com uma linguagem de programação de alto nível, designado principalmente para resolver cálculos numéricos. Sua principal vantagem em relação aos softwares comerciais como MATLAB e ANSYS, por exemplo, é o custo. O programa Octave utiliza uma estrutura bem definida em 3 etapas principais: o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. As operações realizadas em cada etapa são divididas em subrirotinas que descrevem processo a processo até o resultado final. No fluxograma da figura apresentada, as subrirotinas estão apresentadas por cada bloco. O pré-processamento, ele inclui as etapas da abertura de arquivos, da declaração de variáveis, da leitura de dados e propriedades geométricas. Após o pré-processamento, dá início ao processamento, que inclui as etapas da montagem da matriz, condições de contorno, resolução do sistema, reações de apoio e anormal. E no pós-processamento, finalmente, há a saída de dados. O estudo de caso que será realizado para a treliça bidimensional está apresentado nesta figura e ele constitui 11 barras. E o estudo de caso que será realizado para a treliça tridimensional é o que está apresentado nessa figura, que constitui 25 barras. A validação do cálculo será feita pela versão estudantil do software comercial ANSYS APDL. O software ANSYS é um conjunto de sistemas computacionais cujo método de análise e cálculo é baseado no método dos elementos finitos. Cada tipo de análise é feita por um tipo de sistema compreendido no software. O programa ANSYS compreende 4 principais análises que podem ser processadas, sendo mecânica estrutural, escoamento interno e externo de fluidos, eletromagnetismo e transmissão de calor. No processo de mecânica estrutural, pode ser realizadas análises relacionadas à estática, fadiga, modal, transiente, flambagem, harmônica e espectral. O cronograma da figura apresenta as atividades realizadas no TCC-1. Em fevereiro foi feita a escolha do tema e a determinação dos objetivos. Em março e abril a revisão bibliográfica. Em maio e junho a escolha da metodologia, como também a escolha do estudo de caso. Em julho, agosto e setembro, desenvolvimento do código.
em setembro, outubro e novembro, a implementação do código no software Octave, e em novembro e dezembro, a apresentação da Inter e TCC1. Após ser realizado o TCC1, será desenvolvido o estudo de caso para a treliça bidimensional e tridimensional, utilizando o código implementado no software Octave. Em seguida, será realizada a validação do código utilizando a versão estudantil do software ANSYS PDL para cada estudo de caso. E, por fim, será feita a comparação das análises apresentadas pelos softwares. Tudo isso acontecerá no TCC2.